Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo, antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, DDD 99, que é onde eu morava no Maranhão, e o telefone 991520454. O telefone da minha esposa, aqui de Americana, o telefone, o DDD 19 e o telefone 98448-2187. Nós fizemos agora 37 anos de casados, graças a Deus. Meu e-mail, henriquelhas@hotmail.com. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas da Caixa Econômica, do Bradesco e do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, no nome da minha esposa. Dê o seu like aí e se inscreva no canal aí embaixo, para que ao lançar qualquer vídeo você seja o primeiro a saber. Nós estamos estudando neste trimestre a mesma revista que nós estudamos no segundo trimestre de 2014. Tudo a mesma coisa, só a capa é que foi mudada. Então o assunto do nosso trimestre é dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista deste trimestre é o pastor Erinaldo Renovato de Lima, que é pastor presidente ali em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Veja que nós já estudamos na lição número 1, e deu dons aos homens, na lição número 2, o propósito dos dons espirituais, e hoje vamos estudar dons de revelação. Veja que nós vamos estudar essas 3 lições agora, separando os dons em 3 grupos de 3. São 9 dons, então 3 grupos de 3. Primeiro grupo, dons de revelação. Segundo grupo, dons de poder. E terceiro grupo, dons de elocução ou de inspiração, dons da fala. Vamos ver então o nosso textuário. Está em 1 Coríntios 14, 26, que diz: Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então vemos aqui que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz que quando a igreja se reúne, então tem as coisas que nós fazemos com a nossa mente, com o nosso intelecto, mas também nós devemos deixar que o Espírito Santo se manifeste em nosso meio, trazendo, olha aí, a manifestação dos dons do Espírito Santo. E também Deus Pai se manifestará com os dons do Pai e Jesus se manifestará com os dons ministeriais. Olha aí, quando fala salmos, né, tem a ver com hinos, com cânticos, com música. Isso aí é um ministério da música que está dentro dos dons do Pai. Quando fala doutrina, olha, está dentro do ministério de Jesus Cristo, os dons ministeriais. Quem vai ensinar, pregar ali dentro do ministério, né, do ensino, na administração do culto, no desenvolvimento do culto, olha, um pastor é um ministério de Jesus Cristo, um mestre é o ministério de Jesus Cristo, um apóstolo, um profeta, um evangelista. Então é um ministério de Jesus Cristo. E aí fala que de revelação, aí os dons, o que é? A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Então é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Agora não é dentro de intelecto humano, de inteligência humana, mas é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. E aí vem, olha aí, línguas, uma variedade de línguas, interpretação dessas línguas, né, que equivale à profecia. Então, dentro de um culto existe
manifestação dos dons do Pai, dos dons do Filho, Jesus Cristo, e dos dons do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo fala, então, que tudo isso é feito para a edificação do corpo de Cristo na terra, edificação da igreja. Na verdade, a prática diz, os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Então, olha, os dons de revelação revelam algo que está oculto. E como é que é feita essa revelação? É através do nosso intelecto, do nosso conhecimento bíblico, inteligência? Não. Tudo é sobrenatural. Então, o Espírito Santo fala a nossa mente. Olha só, ele vai dar uma revelação de algo que está oculto. E nós vamos ver nesta lição aí os 3 primeiros dons que nós separamos didaticamente para estudarmos, né? Dentro desses 3 grupos, dons de revelação, dons de poder, dons de locução. Então, no primeiro grupo, os dons de revelação revelam alguma coisa que está oculta. Então, nós temos aí palavra da sabedoria, vai revelar o que está oculto? Vai revelar o futuro. Então, coisas que estão no futuro. Veja exemplo, Daniel escreveu coisas que iam acontecer no futuro. O profeta Ezequiel, né? Isso citando o Antigo Testamento, o profeta Isaías, o profeta messiânico, né? Profetizou a respeito de Jesus que ia acontecer no futuro. Lá no Novo Testamento, olha aí, principalmente nós temos aí revelações, né, do futuro. Paulo fala sobre o arrebatamento, Pedro fala até do fim da terra. Vamos ver João falando em muita coisa sobre o futuro, né? Apocalipse, principalmente. Então veja só, tudo isso é o quê? Palavra de sabedoria, são revelações a respeito do futuro. Tem muita gente que pega a palavra sabedoria e sai na Bíblia procurando a palavra sabedoria para dizer que é o dom do Espírito Santo. Não é esse tipo de sabedoria, por exemplo, dada a Salomão. Não é esse tipo. A palavra sabedoria sempre tem a ver com a sabedoria de Deus a respeito do futuro. Então a palavra, por quê? Porque é uma pequena parte da sabedoria de Deus a respeito do que vai acontecer, do futuro. Depois temos a palavra de conhecimento ou da ciência. Então já vai ser agora uma pequena parte da onipresença de Deus revelada. Então Deus estava presente no passado, sabe tudo que aconteceu no passado, sabe? Então ele revela isso. Ou então alguma coisa que está acontecendo no presente, e ele revela isso. Então ele pode revelar, por exemplo, um pecado de adultério, de roubo dentro da igreja. Então várias coisas pode revelar dentro da igreja. Exemplo, né, revelou que a Pedro sobre Ananias e Safira, que eles estavam mentindo. Então é uma revelação sobrenatural de algo que aconteceu no passado ou que está acontecendo agora no presente, mas ninguém aqui onde nós estamos sabia. E temos o discernimento de espíritos que vai revelar para nós a fonte de alguma manifestação ou até de uma declaração de alguém. Então Deus vai revelar se a fonte é de Deus, ou é do homem, ou é de Satanás. Até quando houver profecias, é preciso haver esse discernimento de espíritos, para nós descobrirmos. Não é, porque eu sei a Bíblia e que a pessoa falou uma coisa que não tem na Bíblia. Não, uma mensagem pode ser falada e não tem na Bíblia. Se alguém vai revelar, por exemplo, você está doente e tal, está com câncer e tal. Se alguém está profetizando para o outro, consolando, edificando, exortando. É uma mensagem direta para a pessoa. Não tem nada a ver se tem na Bíblia ou não. Não é julgamento humano, não é intelecto humano. Aí é sobrenatural. O Espírito Santo vai revelar sobrenaturalmente de onde vem a fonte da mensagem. E acontece o quê? Na maioria das vezes, quando a revelação diz que é de demônio, então nós vamos ter o poder de Deus para expulsar esse demônio. Grande exemplo clássico disso é Paulo e a pitonisa, né? Aquela mulher adivinha.
E o Espírito Santo revela para ele que é um demônio que está naquela jovem e ele expulsa esse demônio, ela fica livre desse espírito adivinhante. Então esses dons são muito importantes na igreja, nós devemos buscar que eles possam se manifestar em nossa vida, para nós ajudarmos a obra de Deus. Então nesta lição nós vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, palavra da sabedoria. Subtópico 1, conceito. Subtópico 2, a Bíblia e a palavra da sabedoria. Subtópico 3, uma liderança sábia. No tópico 2, nós temos palavra da ciência. Subtópico 1, o que é. Subtópico 2, sua função. Subtópico 3, exemplos bíblicos da palavra da ciência. Tópico 3, discernimento dos espíritos. Subtópico 1, o dom de discernir os espíritos. Subtópico 2, as fontes das manifestações espirituais. Subtópico 3, discernindo as manifestações espirituais. Então, tudo isso nós vamos ver durante essa lição. E nós temos que procurar aprender de acordo com a manifestação do Espírito Santo, a manifestação sobrenatural. Então aqui não tem nada de natural, não tem nada de intelectual, não, aqui é sobrenatural. Nós aprendemos muito sobre esses dons quando existe o que? O avivamento. Está muito raro o avivamento, muitos anos que eu não vejo falar sobre avivamento. Eu participei de 2 grandes avivamentos, onde todos os dons se manifestavam. Então, a gente aprende isso na prática, né? Vendo acontecer, participando, sendo usado por Deus. Então, esses dons do Espírito Santo são manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Vamos aí à leitura bíblica em classe, que está na revista da Escola Bíblica Dominical. Vamos estudar então a lição. Leitura bíblica em classe, 1 Coríntios 12, de 8 a 10, Atos 6, de 8 a 10, Daniel 2, de 19 a 22. 1 Coríntios 12. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outra o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Atos 6 agora. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Daniel 2. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Glória a Deus. Então vimos aí a lista completa dos dons do Espírito Santo, 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Por que completa? Porque a igreja de Corinto tinha todos os dons em operação. Então o apóstolo Paulo faz uma lista aí total dos dons, que são totais aí. Os dons do Espírito Santo são 9. Muita gente fica inventando aí que dom não sei o que tem mais dom do Espírito Santo. Não. São 9. Esta lista está completa. Depois temos aí Atos 6 falando sobre Estevão, homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, usado por Deus em sinais, prodígios e maravilhas. Então aqui quando fala sabedoria, não é o dom, palavra de sabedoria. Aqui fala que Estevão falava, pregava com sabedoria. Por quê? Porque ele era um estudioso da palavra de Deus. Aqui não é a manifestação sobrenatural, palavra de sabedoria. Para ser, só se Deus estivesse revelando alguma coisa a respeito do futuro, sobrenaturalmente. E depois Daniel 2, Então Daniel faz um resumo aí de como Deus opera, e aqui ele inclui
as manifestações sobrenaturais de Deus Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. E Daniel diz que Deus revela, né, o profundo, o escondido, e conhece o que está em trevas. Então aqui ele fala dos dons de revelação, olha aí, que revela o profundo, o escondido, e conhece o que está em trevas, olha aí. Conhece o que está em trevas, aí fala de discernimento de espíritos, né? Conhece o profundo, o escondido, aí fala palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. O profundo é palavra de sabedoria a respeito do futuro. E o escondido, palavra da ciência, a revelação de algo que está oculto. Vamos ver a introdução que diz: o teólogo pentecostal Stanley Orton afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios 12, 8 a 10 entre 3 categorias: revelação, poder e expressão, aí ou elocução, tendo 3 dons em cada categoria. Na lição desta semana, estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, os de revelação. Estes são conhecidos aos servos de Deus para o aconselhamento e orientação da Igreja do Senhor. Então vamos ver aí que, para a maioria dos escritores que escrevem sobre dons do Espírito Santo, eles acham, eles pensam, né, porque eles vão pegar a palavra sabedoria e saem procurando na Bíblia a palavra sabedoria. Então eles pensam que dão a palavra de sabedoria quer dizer sabedoria intelectual, conhecimento intelectual, né? Às vezes eles acham até que a sabedoria que Deus deu para Salomão. Então é difícil, né, entender sem participar de um avivamento. É difícil entender porque são coisas sobrenaturais os dons. Então veja bem, se Salomão tivesse o dom, palavra da sabedoria, sabe o que acontecia? Quando as mulheres chegavam com o bebê, ele ia olhar para a mulher, olhar para outra mulher, olhar o bebê, ia ser revelado para ele quem era a mãe. Aí seria o que? Dons de revelação. Qual o dom de revelação? Palavra de conhecimento. Então ele já dizia logo, esta é a mãe. Não, então ele não foi usado em dom, palavra da sabedoria, nem palavra de conhecimento, nem discernimento de espírito. Deus deu a ele uma inteligência que ele pediu para entrar, sair, aconselhar as pessoas. Então ele foi o quê? Com a sua inteligência ele foi descobrir, olha, ele foi armar uma situação para que fosse descoberta a mãe verdadeira. Então não foi uma revelação sobrenatural do Espírito Santo. Entenda isso. Então vamos estudar aí os dons, né? Separados aí em 3 categorias de dons. Dons de revelação, dons de poder, dons de elocução, ou de expressão, ou dons da fala, né? Ou dons de inspiração. Então essa é a terceira categoria. Então a primeira categoria nós vamos estudar hoje, que são os dons de revelação. Então, palavra da sabedoria, palavra da ciência ou conhecimento e discernimento de espírito. Então, um resumo rapidíssimo: palavra da sabedoria, revelação de algo que vai acontecer no futuro. Palavra da ciência ou do conhecimento, revelação do que está oculto, ou no passado ou no presente. Discernimento de espírito, revelação de algo falado ou alguma ação demoníaca que é revelada e o poder é dado para que se expulse esse demônio. Pode ser também a revelação de que o que está sendo falado ou ensinado ou manifestado venha do próprio homem, ou que venha de Deus, ou que venha de Satanás. Então vai ser revelado isso. Tópico número 1, então, a palavra da sabedoria. Subtópico 1, conceito. O termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Segundo o dicionário eletrônico Always, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, 8a, refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis.
De acordo com Estevão Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais. Então, como eu já disse, existe aí uma confusão terrível sobre dons do Espírito Santo, que são manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, com a sabedoria que Deus dá aos homens. Então, existe uma confusão difícil, né? Por que tanta confusão? É porque existe a sabedoria dada por Deus para a administração, por exemplo, da igreja, né? Dos negócios da igreja, da administração eclesiástica. Tudo isso está dentro do quê? Dos dons espirituais dados por Deus Pai para a administração da igreja, para aconselhamento. Então isso aí são os dons espirituais de Deus Pai. Agora, dons sobrenaturais, dons do Espírito Santo, é diferente. Aí já é palavra de sabedoria que tem a ver com a revelação do futuro. Então tem muita gente que anda dizendo por aí que tem dom, palavra da sabedoria. Por que não? É porque ele sabe administrar a igreja, não porque ele sabe aconselhar, não tem nada a ver com isso. Não porque ele sabe pregar, não porque ele sabe ensinar. Não tem nada a ver com isso. Veja bem, nós estamos falando de dons do Espírito Santo. É uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo que vem na mente. Ele vai falar algo que está oculto, que ninguém sabe. Está dentro da sabedoria de Deus. Está dentro da onisciência de Deus. Então Deus sabe o futuro. Então, pequena parte, a palavra, olha só, da sabedoria. Então Deus conhece todas as coisas. Deus sabe todas as coisas do futuro. Então Ele revela uma pequena parte. Isto é palavra da sabedoria. Qual o dom do Espírito Santo que se manifestava muito em João, por exemplo? Palavra da sabedoria. Recebeu revelações do que acontecer no futuro. Por isso escreveu Apocalipse. Algumas vezes nós vamos ver Paulo sendo usado nesse dom, falando a respeito do arrebatamento, de coisas do futuro. Vamos ver Pedro também sendo usado nesse dom, falando a respeito até do fim, né, da terra, sendo queimada pelo fogo. Então, veja bem, palavra da sabedoria tem a ver com revelação a respeito do futuro. Lembrando então que nós gravamos, né, primeiramente em 3 partes os vídeos, depois juntamos esses vídeos e aí na sexta-feira colocamos o vídeo completo. Então, estudamos a primeira parte, vamos continuar agora na segunda parte dos vídeos. Não se esqueça que todos os slides, né, as figuras ilustrativas que nós usamos aqui nos vídeos, nós disponibilizamos para você. Você vê o endereço aí. Também a lição escrita, que tem muito mais coisa para você ver, aprender muita coisa. Então, nós temos a lição escrita também, aí está o endereço para você ver. Então, além dos vídeos, nós temos as figuras ilustrativas e temos aí também os vídeos. Nesse trimestre, nós estamos disponibilizando também um questionário da lição. Você encontra lá nos estudos escritos. Tem um questionário bem extenso. E nós estamos disponibilizando também a lição escrita em 2014, os comentários nossos, e temos também vídeos de 2014. E lá nesses vídeos, na última parte, você vai ver aí as respostas do questionário. Vamos então ao subtópico 2, a Bíblia e a palavra de sabedoria. Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados, como na nova, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Um exemplo disso é a revelação e a interpretação dos sonhos de Faraó através de José, o filho de Jacó, de Gênesis 41, 14 a 41.
ele não apenas interpretou os sonhos de Faraó, mas trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava para vir. A habilidade do rei Salomão em resolver causas complexas, igualmente, é um admirável exemplo de dom de sabedoria no Antigo Testamento. Primeiro livro de Reis, 3, 16 a 28, 4, 29 a 34. Então aqui, o comentarista, pastor Renovato, ele continua nessa linha de pensamento que é encontrada na maioria dos livros, Os próprios calvinistas acreditam assim também, porque eles vão na parte intelectual, eles vão estudar a palavra sabedoria em toda a Bíblia. Onde está escrito sabedoria, então tem a ver com dom, palavra, sabedoria. Isso é uma coisa automática que a pessoa faz usando o intelecto, estudando. Mas acontece que os dons do Espírito Santo, eles têm que ser vistos em operação na prática, para nós entendermos. E nós podemos pegar vários exemplos na Bíblia. A palavra de sabedoria, por exemplo, é dada a um profeta. Muitas vezes o profeta vai o quê? Falar a respeito do futuro, revelar uma coisa que vai acontecer no futuro. Então nós vemos acontecer muito através de Isaías, Ezequiel, aí Daniel, no Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento, então nós vamos ver muito através de Paulo, de Pedro, vamos ver através de João, coisas que vão acontecer no futuro. Aí Judas escreve também sobre isso. Então são revelações de coisas que vão acontecer no futuro. Jesus falou muita coisa a respeito de coisas que vão acontecer no futuro. Tudo isso está dentro desse dom, palavra da sabedoria. E nós podemos incluir dentro da palavra da sabedoria também muitos sonhos que revelam o futuro, não os que revelam o presente. José, marido de Maria, recebeu uma revelação de que ela estava grávida e era do Espírito Santo. Isso aí é palavra de conhecimento. É um sonho dentro da palavra de conhecimento. Não é que José tinha dom, mas ele recebeu uma revelação que é o que acontece também dentro de um dom, palavra de conhecimento ou da ciência. Agora, José, filho de Jacó, lá no Egito, revelou coisas que iam acontecer no futuro. Então, veio a ele a interpretação dos sonhos, revelando coisas que iam acontecer no futuro. Então, aí está dentro da palavra da sabedoria. Então, nós podemos dizer, através dos sonhos de José, por exemplo, que ele sonhou com seus irmãos se dobrando diante dele. Então, podemos dizer que o Espírito Santo usava José em dom, palavra de sabedoria, porque ele tinha revelações a respeito do futuro. Assim como nós vamos ver Daniel, por exemplo, é muito usado, então, dentro desses dons também, palavra de sabedoria, e ele foi usado em outros dons também, até interpretação de línguas. Agora, podemos ver claramente também, através do profeta Isaías, que falava muita coisa que ia acontecer no futuro, chamado profeta messiânico, porque falou muita coisa a respeito de Jesus e do que ia acontecer no futuro com Jesus. No subtópico 3, uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Lembremos-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conceito da sua sabedoria, não da nossa. Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. Então aqui novamente nós vamos ver que o pastor Renovato usa mesmo o entendimento da maioria dos escritores que não tiveram uma experiência dentro de um avivamento e escrevem usando a intelectualidade sobre os dons do Espírito Santo. Então aqui ele está falando, na verdade, sobre os dons espirituais do Pai, a administração da igreja.
Mas o dom do Espírito Santo, palavra da sabedoria, é uma revelação que vem, Deus fala com a pessoa, coloca dentro da pessoa aquilo, para ele falar alguma coisa que vai acontecer no futuro. Por exemplo, o profeta Ágabo, olha aí, ele prevê uma grande seca, uma fome na Judéia, e isso aconteceu, a Bíblia diz, ia acontecer no tempo de Cláudio César. E ele pega o cinto de Paulo, se amarra e diz, isto vai acontecer com o dono desse cinto, vai ser preso, vai apanhar em Jerusalém. Dos gentios vão aí perseguir e tal. O que é isso? Revelando o futuro. E isso é dom, palavra da sabedoria. Quando Jesus diz, o Filho do Homem se eleva levantado, tudo isso está falando a respeito do quê? Do futuro. Quando Jesus fala a respeito do futuro, isso é dom, palavra da sabedoria. É uma revelação do futuro. Quando Paulo fala sobre arrebatamento, por exemplo, está falando sobre o futuro. Ele diz que o nosso corpo mortal vai ser transformado em corpo imortal. Então, tudo isso o que é? Palavra da sabedoria, revelação a respeito do futuro. Quando Pedro fala, que a terra, os elementos ardentes se desfarão, então, o que é isso? Uma revelação do futuro. Quando João escreve sobre o futuro, falando em Apocalipse, por exemplo, o que é isso? Revelação do futuro. Isso tudo é palavra da sabedoria. Então existe um problema sério, porque dons espirituais, então, olha bem, existem dons do Pai, existem dons de Jesus, que são os dons ministeriais, existem os dons do Espírito Santo. Não sei porquê as pessoas querem, porque querem que tem que ter os dons do Espírito Santo. Às vezes a pessoa não tem dom do Espírito Santo, mas tem dons de Deus Pai. Não sei por que isso, essa insistência, essa briga. Não, você tem um dom de Deus Pai, que maravilha, que bom. Não precisa insistir que tem o dom do Espírito Santo. Agora, os dons do Espírito Santo deveriam operar em todos, tanto aqueles que têm dons de Deus Pai, como os que têm dons ministeriais, deveriam ter também os dons do Espírito Santo. Todos os dons são para nós. Os dons são armas espirituais, capacitações. É dado para quem isso? Para quem quer lutar, para quem quer evangelizar. Não é dado para todo mundo, de qualquer maneira. A pessoa tem que estar fazendo a obra de Deus, querendo fazer. Tem que estar engajado, estar trabalhando na obra de Deus. Aí os dons vão equipar esse ministério. No tópico 2 agora temos palavra da ciência. Subtópico 1, o que é? Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Orton em sua teologia sistemática. Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Então, novamente, aqui nós vamos ver o direcionamento daquela base teológica que as pessoas têm a respeito dos dons do Espírito Santo. Veja bem que este dom, palavra da ciência ou do conhecimento, é uma revelação sobrenatural do Espírito Santo de algo que aconteceu no passado ou está acontecendo no presente. Só que no lugar onde Deus dá a revelação, ninguém sabe disso. Quando, por exemplo, alguém está pregando e de repente ele para e fala com uma pessoa na igreja, olha, você, por favor, vem aqui à frente. Olha, Deus está me revelando que você tem um câncer e que o médico deu para você apenas um mês de vida. Olha, aquele pregador ou pessoa que está sendo usada, ele nem conhece essa pessoa, nem é às vezes nem dessa cidade. E aquela pessoa que tem esse câncer, é ela e o médico só que sabiam. Ninguém mais sabia. Então o que é isso?
é uma revelação sobrenatural de algo que está acontecendo e ninguém sabe ali. Essa é a palavra da ciência, a palavra de conhecimento. Por que Deus faz isso? Ele revela e na mesma hora a pessoa também é curada. Então Deus está mostrando que Ele sabe, conhece todas as coisas ocultas. E esse dom está dentro do quê? Da onipresença de Deus. Deus está presente em toda parte. Deus sabe todas as coisas que aconteceram e que estão acontecendo e que vão acontecer. Então, aí esse dom, palavra da ciência ou do conhecimento, aí tem a ver com o conhecimento de Deus de coisas ocultas que aconteceram ou que estão acontecendo. E nós temos aí vários exemplos, né, na Bíblia. Temos no Antigo Testamento, por exemplo, um caso impressionante. O profeta Eliseu sabia tudo que o rei da Assíria estava tramando contra o rei de Israel. Então, se ele planejasse dentro do seu próprio quarto um ataque surpresa ao rei de Israel, isso era revelado ao profeta Eliseu, que morava lá em Israel. E ele mandava dizer ao rei, o rei da Síria está preparando uma armadilha para você em tal lugar, tal dia. Pronto. E o rei não comparecia. Quando o rei da Síria chegava lá, cadê o rei? Não está aqui. E toda vez que ele planejava, quando ia executar a armadilha, o rei não estava lá. Então um dia ele disse, tem alguém aqui, um espião que está revelando lá, não é possível. Está indo lá contar o que eu planejei. E aí então um dos seus soldados disse para ele, não, rei, isso aí é porque o profeta Eliseu diz para o rei lá, tudo que o senhor fala, até dentro do quarto aqui, o seu segredo aqui, é revelado para ele lá. Olha só, esse é um exemplo impressionante, né? Quando Jesus chega para Natanael, né, diz que ele é um homem realmente íntegro, um judeu realmente legítimo, né? E diz que viu ele debaixo lá da figueira. Olha só, o que é isso? Palavra de conhecimento, palavra da ciência. Ele estava em outra parte. Jesus não foi lá ver, mas foi revelado a Jesus. Isso é palavra de conhecimento, palavra de revelação. É a palavra da ciência. Quando Jesus, por exemplo, sabia o que os homens estavam pensando, né? Mas eles estavam até cochichando lá, Jesus sabia. Como? Palavra de conhecimento, palavra da ciência. É uma revelação sobrenatural. Subtópico 2, sua função. O dom da palavra da ciência não visa servir a propósitos triviais, como de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo, ou a identidade da mulher de Caim, etc. Isto é mera curiosidade humana, e o dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. A manifestação sobrenatural desse dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Então, na verdade, esse dom ele vai revelar algo oculto. Por exemplo, alguém pode estar em adultério, né? Por exemplo, aí, um obreiro. E o irmão chega lá, vai pregar, nem da cidade ele é, não conhece ninguém, e de repente ele vai revelar, olha, você está em adultério e tal. Olha só, isso vai fazer com que algo que está oculto ali na igreja seja revelado, aquele pecado vai ser revelado. Quem sabe por causa de um adultério, né? Quantas pessoas saíram de uma igreja, quantas pessoas deixaram de ir para a igreja, de aceitar Jesus. Então, um adultério, por exemplo, numa cidade pequena, um adultério dentro da igreja, pode impedir toda a obra de Deus de ir para frente. Olha só. Um pecado oculto. Então, Deus faz o quê? Revela esse pecado para que a pessoa se arrependa, se conserte, né, e para que a igreja continue a sua marcha. No Antigo Testamento nós vamos ver, por exemplo, a cidade de Ai, foi mandado por Josué, um pequeno exército, perderam a guerra, voltaram correndo, morreram alguns. E Deus revelou para eles, perguntou para Deus, e Deus revelou, isso é por
porque há pecado no meio do povo. Então veja só, é uma revelação de algo que está acontecendo e que as pessoas não sabem. Às vezes uma pessoa sabe, né? Às vezes algumas pessoas sabem, mas nem todos sabem. Então Deus vai revelar isso. Então aqui nós temos dentro desse dom, olha lá, Pedro, né, é revelado para Pedro que Ananias estava mentindo, dizendo que tinha vendido a propriedade por um tanto e ele vendeu, foi por outro tanto. Então olha só, não mentistes aos homens, mas a Deus. Mentistes ao Espírito Santo. Veio uma revelação para Pedro do que estava ocorrendo. E Ananias caiu morto. Depois a sua esposa, mesma coisa, a Safira. Então, olha só, é uma revelação sobrenatural. Pedro não foi investigar a vida de Ananias para saber isso. É uma revelação sobrenatural. Palavra da ciência, palavra do conhecimento. Tem a ver com a onipresença de Deus. Quando Ananias e Safira tramaram, Deus estava lá escutando. Então ele vai, revela a Pedro. Este dom é muito importante. E, geralmente, quem tem esse dom é impedido de pregar na igreja. Porque a revelação de pecados, de coisas ocultas. E é muito importante isso na igreja, para que haja desenvolvimento da igreja, o crescimento, a santificação da igreja, que haja temor de Deus na igreja. Hoje, sobem cantores, pregadores que estão em adultério, que estão em pecado de todo jeito lá no púlpito, e ninguém sabe de nada. Serve de escândalo para alguns que conhecem a pessoa, e a igreja perde a santificação, perde o temor de Deus, acha que pode estar de qualquer maneira ir lá ministrar, pregar, cantar, tocar instrumento, cantar no coral, pode pregar na rua, pode fazer de tudo, mesmo estando em pecado. É por isso, por falta desses dons, é que acontece aí às vezes um pastor é descoberto, já tem 10 anos vivendo em adultério, aí vão descobrir. Já tem 10 anos, está cheio de filhos já com outra mulher. Falta o quê? Dom. Falta manifestação sobrenatural do Espírito Santo para revelar isso e acabar com esse pecado que está atrapalhando o crescimento da igreja. Subtópico 3, exemplos bíblicos da palavra da ciência. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Quando o rei Sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo em determinado lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos inimigos. Segundo de Reis 6, 8 a 12. Outro exemplo é a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. Daniel 2, 2, 3, 17 e 19. No Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira, Atos 5, de 1 a 11. O dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. Bom, aqui temos então comentários, né, que aí se equivocam por causa de não haver a separação entre palavra da sabedoria e palavra do conhecimento. Então nós já demos até o exemplo aí, né, do profeta Eliseu e a revelação do que o rei iria fazer, da emboscada que seria armada contra Israel. Tudo bem, aí é palavra de conhecimento, palavra da ciência. Agora Daniel, quando Daniel revela os impérios futuros, aí é palavra de sabedoria, é a revelação do futuro. Então aqui ficou aí a referência no lugar errado. Quando se fala de Daniel e as revelações do futuro, deveria estar lá na palavra de sabedoria, e não aqui na palavra do conhecimento ou da ciência. Já aqui, já demos até o exemplo, né, de Ananias e Safira, no subtópico passado. Então, aqui quando há a revelação sobre Ananias, a mentira de Ananias, e Pedro aí recebe essa revelação, aí sim é palavra do conhecimento, palavra da ciência. Então, a revelação sobrenatural do que está ocorrendo. Então, esse dom, palavra de conhecimento da ciência, é dado sobrenaturalmente alguma mensagem, alguma revelação a alguém sobre o que está ocorrendo ou que já ocorreu no passado.
E aí, essa revelação é dada de algo que, onde a pessoa está, às vezes só uma pessoa sabe, ou duas ou três sabem, mas as outras não sabem. Muitas vezes, esse segredo aí está atrapalhando todo o funcionamento da igreja. Lembrando os irmãos que as figuras ilustrativas, os slides que usamos aqui nos vídeos, também os estudos escritos e também os estudos escritos em 2014 sobre esta mesma lição, também os vídeos de 2014 sobre esta mesma lição, tudo isso você pode acessar gratuitamente. Então estamos aí colocando os links, né? Estamos colocando aí para você o endereço na internet, onde você acha tudo isso. Se você colocar lá na busca, né, no YouTube, por exemplo, coloca o título da lição e coloca lá Pastor Henrique. Se você quiser assistir de 2014, ao invés de colocar pastor, coloca evangelista, porque naquela época era evangelista. Então você coloca o título da lição. E lá você vai achar no YouTube. Lá bota na frente sempre ou o evangelista Henrique, para assistir 2014, ou o pastor Henrique, para assistir atual. E coloca EBD na TV. Sempre importante colocar. Você acha rapidinho os vídeos de 2014 e esses vídeos de agora. Também os estudos bíblicos, né? Você vai acessar aí www.apazdocsenhor.org.br/Prof. Henrique, e aí tem barrinha lá em cima, ó, você abriu o site, tem a barrinha lá em cima, tem EBD, né? Clique em EBD, e aí você vai ver as lições aí. Tanto lá embaixo, você achar 2014, as lições de 2014 comentadas, como em cima aí, né? Na hora que você abrir EBD, você vai ver que tem aí a lição atual. Então a lição atual, geralmente eu coloco os meus comentários de agora e coloco também os de 2014. Então não precisa nem ir lá em 2014 nos comentários. Só nos vídeos, que os vídeos dão mais subsídio ainda para essa lição. Vamos ver então o tópico 3, discernimento dos espíritos. Subtópico 1, o dom de discernir os espíritos. É uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego diacrisis, a palavra discernir significa julgar através de, distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Stanley Orton afirma que esse dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Confere com 1 João 4:1. Então, discernimento de espíritos tem a ver com uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo que revela a nós a manifestação maligna por detrás de alguma coisa que a pessoa falou ou do que a pessoa está fazendo. Então, por exemplo, eu já expulsei demônio de uma mulher que estava falando em línguas. Foi me revelado pelo Espírito Santo que aquelas línguas estavam sendo faladas por um demônio. Ele estava imitando falar em línguas. E a mulher estava endemoniada. Então veja só, é uma revelação que é dada. Uma vez eu fui expulsar demônio de um rapaz que morava assim, na República, num lugar onde tinha muitas moças e também rapazes morando. Ele ficou endemoniado, bateu em todo mundo. Cheguei lá, estava muita gente com boca sangrando, né, machucados. Ele bateu em todos. Então eu cheguei lá e nós primeiro amarramos aquele rapaz para ele ficar quieto, não bater em ninguém mais. E depois mandei todo mundo sair. Vai limpar esse sangue aí que vocês estão sangrando, vão sossegar para lá e eu vou ficar aqui. E aí eu fui expulsar esse demônio. Mas o demônio não queria sair de jeito nenhum. Até que eu recebi uma mensagem do Espírito Santo que diz: você já amarrou ele? E eu disse: já. Pensando o quê? Que ele estava amarrado com cordas. E aí que
eu fui perceber. Amarrar o quê? Jesus disse, amarrar espiritualmente. Então, quando eu disse, você está amarrado em nome de Jesus, sai dele, pronto, saiu. Então, olha só, é uma revelação sobrenatural e é o quê? Uma capacitação sobrenatural para expulsar os demônios. Não é só descobrir que existe um demônio se manifestando ali, mas também é o quê? É o poder para expulsar esse demônio. Todo crente pode expulsar demônio. Mas quem tem o dom de discernimento de espírito, sempre expulsa demônios. Todo lugar que vai, expulsa demônios. Também é muito importante para quê? Às vezes uma pessoa está doente e você está orando para ele ser curado e a pessoa não é curada. E de repente vai acontecer o que o Espírito Santo vai revelar que essa doença é causada por um demônio que está naquela pessoa. E você expulsa o demônio e a pessoa fica curada. Veja só o exemplo. Jesus expulsou o demônio de uma pessoa que estava surda e muda. E ela passou a ouvir e a falar. Então, o demônio que estava causando aquilo. Então, olha, é importante esse discernimento de espírito. Tanto ele revela que ali existe uma manifestação demoníaca, como dá o poder, né, para que você expulse esse demônio. Subtópico 2, as fontes das manifestações espirituais. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ter fruto da ordem divina, ou da mente humana, ou ainda da origem maligna. Como saber? Aqui o dom de discernir os espíritos tem um papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Segundo nos ensina o pastor Estevão Ângelo, o discernimento de espíritos não é habilidade para descobrir as faltas alheias. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Então veja bem, quando existe uma profecia, a Bíblia diz que a profecia é para edificação, consolação e exortação. A profecia, ela vai dizer o que a pessoa já está pedindo para Deus, já está conversando com Deus em oração. Então a profecia vai confirmar isso. Agora, as profecias devem ser julgadas pela igreja. Então, as profecias, elas podem vir de 3 origens distintas. Pode existir uma profecia que vem do próprio homem. Então a pessoa quer ajudar o outro, quer falar o que vai a pessoa ficar alegre, satisfeita, vai fazer a pessoa ficar mais alegre, mais para cima. Então a pessoa fala alguma coisa que já conhece a respeito da outra e quer ajudar a outra. E isso é do homem, não é uma profecia, não é sobrenatural, não veio do Espírito Santo. Existe também a fonte que é verdadeira, fonte de Deus, é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, que vai falar, né, vai dar uma mensagem para ser falada a uma pessoa, pode ser falada em línguas e interpretada por outra pessoa, ou pela própria pessoa que falou, ou pode ser uma profecia direta, que a pessoa já fala na língua da outra pessoa, para entender. Então essa profecia é dada e vem de Deus para a pessoa. E Paulo diz que esse dom é o melhor, o mais importante que todo crente deve buscar para ajudar, para edificar a igreja. Agora, existe também a profecia que vem do diabo. Então, a pessoa que é usada por Deus em profecia, mas ela não ora, não está jejuando, não está estudando a Bíblia, não está evangelizando, a pessoa está vivendo às vezes até em pecado, e ela é acostumada a profetizar antes de estar no pecado. Agora, para dizer que continua profetizando, acaba sendo usada pelo diabo, por um demônio. Então ela vem com uma palavra que é demoníaca. Por exemplo, chegar uma pessoa e dizer assim: olha, essa doença que você está com ela, é Deus que colocou em você, para você permanecer na igreja. Isso é coisa que o diabo fala na igreja. Deus não dá doença para ninguém. Quem coloca doença em alguém é o diabo. Deus mandou foi Jesus levar sobre ele nossas doenças e enfermidades.
levou sobre ele. Não vai devolver toda a boa dádiva que vem de Deus, não é coisa ruim. Então, é uma mensagem satânica e que a pessoa acredita pensando que é de Deus. Eu abri uma igreja perto de Brasília, em Valparaíso, Goiás. E lá um dia foi um pregador pregar, e ele, olhando para um casal de jovens, disse para a moça: olha, esse é o homem que Deus escolheu para você se casar. É presente de Deus. E eu fui e tomei o microfone dele na mesma hora. E disse: olha, isso não é presente de Deus, e Deus não mandou nem você namorar nem casar com esse homem, porque esse homem é casado. Então ele estava namorando com um homem casado. Veja só. E a pessoa estava sendo usada pelo diabo para profetizar para aquele casal se casar e se viver junto em adultério. Então temos que tomar cuidado. E é muito importante esse dom, então, na igreja, para resolver esses tipos de problemas que vão acontecendo, que são manifestações de demônios. Essas pessoas que andam profetizando nas suas casas, aí, recebendo visitas das pessoas, atrás de uma mensagem de Deus, geralmente essas pessoas são usadas por espíritos adivinhantes. São demônios que vão falar as coisas para as pessoas que eles querem ouvir. Muitas vezes eles vão até influenciar para aquilo que eles falaram acontecer. Tem muita gente sofrendo por causa disso. Muita gente até que casou por causa de uma profecia. Gente que vendeu até sua casa por causa de uma profecia. Pessoas que não vivem em comunhão com Deus e vão buscar essas pessoas para orientá-las. Isso é terrível, prejudicial muito à igreja. Subtópico 3, discernindo as manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. 1 João 4:1. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter. Mateus 7:15-20. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não, e por isso precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo que já opera neste mundo. 1 João 4:3. Então veja bem que o dom de discernimento de espíritos, ele é importantíssimo, porque existem os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos irmãos. Né? Existem enganos de Satanás, demônios que entram nas pessoas e enganam as outras pessoas. Então, muita gente pode estar vivendo em pecado e ninguém saber. Muita gente pode estar falando, sendo usado por Satanás para falar alguma coisa, para ensinar alguma coisa, e ninguém sabe. Eu tive, por exemplo, um pastor que ele estava em adultério com uma cantora e dando ensino para casais. O que ele ensinava lá nesse curso para casais? Ele ensinava que dentro de quatro paredes valia tudo, que sexo anal não tinha problema nenhum. Quem é que estava usando ele? Demônios. Ele estava em adultério. Os demônios estavam usando ele. Ele dizia que Jesus era só homem. Que Jesus deixou de ser Deus quando estava aqui na terra. Era só homem, pronto, não existia mais Jesus no céu, não, era só homem. Veja só, a pessoa fica possuída por demônios, ensinando coisas de demônios. E aí isso, gente, atrapalha a igreja muito. Para a gente corrigir isso, dá um trabalho grande. Ele ensinou na igreja que a gente primeiro tem que amar a gente mesmo. É mais importante amar a gente do que qualquer outra coisa, qualquer outro ser. O mais importante é amar a gente mesmo. Ele não colocou Deus em primeiro lugar, colocou nós. Olha só, ensinos de um pastor de igreja grande, com mais de 500 pessoas. Veja só, uma pessoa em adultério, o estrago que pode fazer na igreja. Então ali eu brigava direto, discutia direto e falava, está errado,
esse ensino é satânico, isso não é de Deus. E é uma confusão. E aí os irmãos, coitados dos irmãos, né? Eles não entendem, não sabem o que está acontecendo. Então, tem que haver discernimento de espírito para que seja corrigido isso, seja descoberto esse segredo. E aí a igreja voltar a funcionar corretamente. E os ensinos malignos serem desfeitos. Então, um exemplo mais clássico, né, nós temos na Bíblia, né? E aí o apóstolo Paulo, que expulsou aquele demônio daquela moça que tinha um espírito adivinhante. Olha, vários dias aquela moça chegou e disse: esses homens são servos do Deus Altíssimo, estão aqui para pregar a respeito da salvação. Verdade? Verdade. Ninguém desconfiou de nada, nem o próprio apóstolo Paulo desconfiou de nada. Na certa, todos os irmãos ali diziam: que bênção essa jovem, né? Essa jovem todo dia fala bem, fala que nós estamos aqui pregando o evangelho, que maravilha. Só que um dia o Espírito Santo revela então para Paulo qual era o real motivo daquela jovem falar aquilo. Ela estava sendo usada por um demônio, porque o apóstolo Paulo ia embora e ela ia ficar ali. Ela já era conhecida como adivinha, as pessoas pensavam que ela era de Deus, e ela ia ficar ali com uma líder espiritual cheia de demônios, continuar suas adivinhações e arrecadando dinheiro para os seus patrões. Então o Espírito Santo revelou a Paulo: isso é um demônio que está falando. E o apóstolo Paulo então expulsa o demônio dela e ela nunca mais vai adivinhar as coisas, nunca mais vai ficar profetizando. Então o discernimento do Espírito é isso, ele descobre a fonte daquela mensagem. Muitas vezes também a pessoa está na igreja, existe ali uma alegria, felicidade, está aí alguém rodando, batendo o braço nos outros, machuca as pessoas. Então o Espírito Santo vai revelar: isso aí não é de Deus, isso aí é um demônio que está agindo nessa pessoa. Veja só. Por quê? Ali é uma manifestação demoníaca tentando atrapalhar a manifestação do Espírito Santo. Então tome cuidado, né? Não vive em pecado, porque o demônio pode usar você. Então os discernimentos do Espírito descobrem esta manifestação, ou às vezes uma mensagem dada dizendo que é de demônio, e você deve expulsar esse demônio, você deve agir contra isso. Vamos então à conclusão. A Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascaradas pelo dom de discernimento dos Espíritos. Que Deus conceda à sua Igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do diabo. Então, se você viu, esses dons de revelação são importantíssimos para a Igreja. Palavra de sabedoria, revelação a respeito do futuro. Palavra de conhecimento ou da ciência, revelação a respeito do passado ou do presente. E discernimento de espíritos, descobrindo aí a fonte maligna de algumas mensagens ou manifestações. Então, tudo isso é importantíssimo para a Igreja. Os dons são imprescindíveis para a Igreja. É preciso que esses dons operem no meio da Igreja. E nós vamos ver a presença de Deus, nós vamos ver o poder de Deus, nós vamos ver aí que Deus realmente está em nosso meio, que o Espírito Santo está usando os crentes para o benefício da Igreja. Busquemos os dons espirituais. O apóstolo Paulo diz: buscai os melhores dons. O apóstolo Paulo ensina para nós, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo: desejai ardentemente os dons do Espírito Santo. Desejai mesmo no fundo do coração. Tudo com Deus acontece assim. Você deseja e você acredita. Aí Deus concede. Então desejemos e acreditemos e sejamos todos usados pelo Espírito Santo em dons. Glória a Deus. Próxima lição, continuamos falando sobre os dons. Vai ser o segundo grupo dos dons espirituais, que será sobre os dons de poder. Vamos falar então do dom da fé, vamos falar dos dons de curar e vamos falar dos dons de maravilhas ou milagres. Vamos orar agora. Se você, ouvindo a palavra de Deus, deseja se entregar totalmente a Deus agora, deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, vamos orar agora. Se você está doente, está enfermo, vamos orar agora e Deus cura você. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus,
Vem, Senhor, sobre essas vidas, vem convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. Ajuda-os agora a se encontrarem contigo, a receberem a Jesus Cristo como único Salvador, Senhor. Que eles creiam que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Em nome de Jesus, concede a eles, Senhor, a salvação agora. Escreve os seus nomes no livro da vida. Oh, graça maravilhosa que nos trouxe Jesus Cristo para morrer por nós. Glória a Deus. Ele deu a vida por nós, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições. Glória a Deus. Morreu, mas ressuscitou. Aleluia. Em nome de Jesus, eu ministro sobre essas vidas agora a cura. Todos aqueles que estão doentes, enfermos agora, solta toda doença, toda enfermidade. Vai saindo. Em nome de Jesus. Covid-19. Em nome de Jesus. Sai agora. Todas as sequelas provindas também do Covid-19. Sai. Em nome de Jesus. Toca, Senhor, essas vidas. Receba a cura em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.